Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês os principais pontos de um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, tá? Então, pergunta também super comum numa entrevista de emprego, me explica aí como é que funciona um DRE, para que serve, quais são os principais pontos. Então, a ideia do vídeo aqui é trazer os principais pontos para você saber dominar, enfim, para que serve, como funciona e como é que você utiliza isso na prática para analisar uma empresa e o que podem perguntar para vocês nas entrevistas, beleza? Antes de começar aqui, bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, que você se inscreva, também curte esse vídeo aqui em algum lugar, ative as notificações para a gente ter o incentivo correto aqui de seguir entregando um conteúdo profissional para vocês de maneira recorrente, beleza? Então, tô aqui com o meu modelo aqui para ajudar vocês, tá? Então, de novo, você consegue facilmente pegar um DRE de alguma empresa, provavelmente vai estar um pouco diferente do que esse modelo, mas esse modelo traz as principais contas, então acho que você entendendo essas principais contas já vai estar bem posicionado para conseguir mandar bem numa entrevista, tá? Então, primeiro, o que é um DRE? Demonstrativo de resultado do exercício tem o objetivo de mostrar todas as receitas e custos de uma empresa ao longo de um período, tá? Então, diferentemente de um balanço patrimonial, por exemplo, que representa a situação de uma empresa em determinado ponto do tempo, tá? Por exemplo, sei lá, 31 de dezembro do ano X, aqui a gente está falando de um período, ou seja, um resultado acumulado. Normalmente a gente olha resultado, sei lá, trimestral e resultado anual. Você pode pegar, sei lá, um DRE de um mês e tal, mas é importante você ter entender essa diferença, dado que você está olhando sempre um período de tempo, sempre do dia 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então, o DRE de 2020 é esse acumulado, tudo que aconteceu nesse ano. Então, a diferença crucial, você está olhando uma variável fluxo, que a gente chama, tá? Então, esse seria o primeiro disclaimer que eu faria aqui para você entender o DRE, tá? Agora vamos passar aqui para as principais contas de um DRE, tá? Então, assim, a gente começa sempre pela receita, que é um pouco intuitivo. Receita é tudo aquilo que a empresa vendeu nesse período que você está olhando, tá? Então, basicamente aqui, preço multiplicado por volume, tá? Por quantidade vendida. Basicamente assim que você chega na receita. Importante falar que, normalmente, você tem a receita líquida e a receita bruta, tá? A diferença é que, se você olha, na verdade, um DRE mais detalhado, aí você vai ver que, por exemplo, aqui em cima teria a receita bruta. Aqui teria receita bruta, opa, tá difícil, receita bruta, e depois teria impostos sobre faturamento, mais devoluções, normalmente, devoluções, e aí você soma isso aqui, você chega na receita líquida, tá? Então, na prática você acaba olhando muito mais receita líquida, tá? Isso que, enfim, chega a ser mais importante no dia a dia, mas é bacana se um dia alguém perguntar para você isso. Pô, a diferença de receita bruta e receita líquida. Você sabe que a diferença é os impostos sobre faturamento e também as devoluções, tá? Que acho que é outro ponto importante aí. Quero trazer depois uma manha aí que eu já vi uma empresa fazendo, enfim, obviamente uma empresa de menor porte, mas se você não sabe esse tipo de coisa, você poderia ser enganado por essa empresa, tá? Então, receita, tão simples quanto isso, tudo aquilo que a empresa vendeu nesse período. Aí você tem o custo dos bens vendidos, tá? Ou custo das mercadorias vendidas, CMV, CPV, é chamado de várias formas. Esse custo basicamente representa os custos diretos de venda, tá? Então vamos supor que eu sou, sei lá, eu sou aqui uma indústria de silos, então quando eu vendi, esse custo da minha mercadoria vendida vai ser o custo lá de fazer aquele silo, comprar a matéria-prima, enfim, todo esse negócio vai estar lançado aqui nesse valor, um valor negativo aqui. E aí você somando a receita com o custo dos bens vendidos, você chega no lucro bruto, tá? E aí, lucro bruto é um saldo inicial que a gente olha no DRE, que mostra justamente tudo aquilo que sobrou para a empresa depois dessa primeira etapa, digamos assim, do negócio, que é você, enfim, vender a mercadoria, tá? Obviamente tem várias outras coisas que tem que acontecer aqui, né? Por exemplo, sei lá, pagar juro, despesa administrativa, esse tipo de coisa, imposto, tudo mais.
Mas esse é o lucro bruto é bacana de você falar, pô, sei lá, qual que é a função do lucro bruto? Cara, uma função bacana é você medir competitividade do negócio, tá? Então, até muito mais do que olhar o lucro bruto é olhar a margem bruta, tá? O que é a margem bruta? Acho que esse é até um ponto bacana que eu posso falar aqui do DRE, que é aquela, tem a análise vertical e horizontal que o pessoal ensina lá na faculdade, que, enfim, do jeito que eles ensinam não serve para nada, mas é basicamente o quê? É você olhar as coisas sob uma ótica relativa, tá? O que é uma ótica relativa? Você comparar um número com outro número, tá? E basicamente, como é que você faz isso? Qual que é o número que você vai sempre comparar? Vai ser sempre a receita líquida, tá? Então, por exemplo, como é que eu chego na margem bruta? Você vai pegar o meu lucro bruto e vai dividir pela receita líquida, e aí você vai ter aqui esse percentual que representa a margem bruta. No caso, essa empresa aqui, margem bruta 71%. Pô, bacana. Mas por que isso é útil? Cara, se eu quero comparar uma outra empresa aqui desse setor, será que esse lucro bruto é bom ou ruim? Cara, vamos comparar a margem, tá? Então, você vai ver, comparando empresas num setor similar, é natural que elas tenham uma margem parecida, tá? Então, enfim, pode destoar um para cima ou para baixo. Se destoa para cima ou para baixo, bacana entender o porquê. Normalmente pode sugerir aí algum diferencial competitivo, não é garantia, mas normalmente você vê uma margem bruta elevada, pode sugerir algum tipo de diferencial competitivo de uma empresa dentro de uma indústria, tá? E assim como você olha a margem bruta, você pode olhar, ter essa ótica relativa para todos os itens do balanço, tá? Vou até fazer aqui uma manha que é o seguinte, F4, eu posso achar a margem de... Opa! Aqui, ó, eu venho aqui no... Opa, tá, deu errado porque... Aqui, ó, F4. Eu posso pegar essa margem bruta e olhar para todo mundo aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou dividindo esse número sempre pela receita líquida, para ver quanto cada número aqui representa com relação à receita, tá? Então, isso aí permite você fazer essa ótica. Para que serve uma análise vertical, que os caras chamam? Justamente para isso, para você ter uma ótica relativa, que em finanças é super importante, e você consegue comparar, de repente, empresas de porte diferente, de repente quem tem uma margem melhor, uma margem pior, e aí isso com certeza é super relevante para você conseguir fazer uma análise. Isso aí com certeza é um ponto bacana de você explicar numa entrevista. Pô, para que serve o DRE, cara? Você vai olhar ali em termos de receita e custo que uma empresa gerou. Uma prática bacana é você pegar e comparar as margens do setor para ver quem é que está indo bem e quem está indo pior. Então, enfim, é uma coisa bacana de você olhar. Beleza? Aí, chegando no lucro bruto, a gente tem aqui SG&A. O que é SG&A? Tradução não, a sigla seria Sales and General and Administrative Expenses, que seriam as despesas operacionais ou despesas de vendas gerais, administrativas, que são despesas operacionais, a diferença do SG&A com o CPV, que basicamente são custos mais indiretos, tá? Então você pega aqui, sei lá, despesa com marketing, despesa administrativa, bônus, esse tipo de coisa, então coisa que não está diretamente ligado ali no processo de venda ali do insumo ou do serviço da empresa. Tá? Então, são as despesas operacionais que vão ser lançadas aqui. Aí você tem a depreciação e amortização, que aqui está destacado e é um ponto de confusão às vezes do pessoal, que é, cara, que raios de depreciação e amortização é isso? Porque é um negócio que a gente chama que é despesa não caixa, tá? Então, enfim, o pessoal às vezes tem dificuldade de entender isso, que é uma despesa não caixa. É uma despesa que, apesar de reconhecida no DRE, não está tendo um desembolso efetivo de caixa por parte da empresa, tá? O que é uma depreciação e amortização? É um lançamento que é feito na empresa, que basicamente serve como benefício fiscal, porque você reduz o lucro tributável, mas na verdade essa despesa representa, como o próprio nome diz, uma depreciação, uma perda de valor de um bem que pode ser ou tangível no caso da depreciação ou intangível no caso da amortização, tá? Então aqui ele está destacado porque quando a gente está modelando um negócio é crucial você saber qual que é a depreciação lançada para você adicionar de volta isso quando você está estimando a geração de caixa livre de um negócio, tá? Por quê? Porque justamente como não houve um desembolso de caixa, você não pode, quando você está olhando em termos de geração de caixa, você não pode assumir que houve um desembolso de caixa aqui desse valor, tá? Então, aqui está destacado, mas é bacana você saber explicar isso. Por exemplo, alguém pode perguntar no DRE, pô, explica aí o que é depreciação e amortização e por que está no DRE, tá? Você vai simplesmente falar que depreciação e amortização representam a perda de um valor econômico, seja
de um bem tangível, no caso da depreciação, e de um bem intangível, no caso da amortização. Tá? Tão simples quanto isso, e serve como um benefício fiscal, porque vai reduzir aqui o lucro tributável da empresa. Tá? Então, tão simples quanto isso. E aí você vai ter aqui a conta outros, que pode, enfim, ter diversas contas aqui, dependendo da empresa que você está analisando, pode ser, sei lá, equivalência patrimonial, uma conta que você pode achar que representa o resultado de controladas que não está consolidado nesse resultado que você está olhando. Então, seria um exemplo aqui de uma conta que pode estar aqui no outros aqui. E aí você chega no total de despesas, que seria a soma de tudo isso aqui. E aí você vai chegar aqui no nosso famoso EBIT, que é o Earnings Before Interest and Taxes, que seria o equivalente a um lucro operacional, certo? E também, normalmente aqui pode entrar a figura do EBITDA, que é bem famosa, que seria basicamente isso aqui, mais essa depreciação aqui, que então, enfim, é uma proxy aqui, uma capacidade de geração de caixa. Se outro orador podem falar, pô, EBITDA é a mesma coisa de geração de caixa. Se você falar que sim, provavelmente você vai estar já eliminado do processo seletivo, tá? Porque EBITDA, ele não leva em conta vários aspectos em termos de geração de caixa, tá? Então, por exemplo, sei lá, impacto de necessidade de capital de giro, necessidade de reinvestimento, enfim, em termos de CAPEX. Então, EBITDA está bem longe de ser uma geração de caixa efetiva do negócio, tá? Mas é uma proxy que você pode utilizar com uma capacidade de geração de caixa, tá? Então, o EBIT aqui, ele nada mais é que o lucro operacional, assim como a gente olha aqui, lucro bruto, a gente olha sempre lucro operacional, que representa aí quanto que sobrou de todas, enfim, tudo que a empresa ganhou e gastou a um nível operacional, ou seja, antes de um nível que impacta aqui acionista, que seria pagar juro e tudo mais. Então, essa é uma linha que credor gosta de olhar bastante, tá? Se tá fazendo entrevista aí para crédito, uma coisa assim, credor gosta de olhar muito aqui essa linha, tá? Então, se alguém falar, pô, que o banco lá, de repente, cara, se o sócio está ganhando dinheiro lá, cara, tanto faz, de preferência seria melhor, que a capacidade de reinvestimento da empresa seguir se mantendo é maior, mas no fim do dia o credor está interessado que a empresa consiga no mínimo pagar o principal e o serviço da dívida, tá? Isso que o credor quer. Se a empresa está conseguindo gerar essa linha aqui, a chance de conseguir pagar a dívida é maior, tá? Então, se você tiver numa entrevista nesse sentido, pode ser um ponto aí que o pessoal pode perguntar e você fala, isso vai mandar bem, tá? Aí depois você chega aqui nesse juro, que seria um resultado financeiro líquido, tá? Que aí entra várias coisas, não só juros, mas entra juros propriamente ditos, tanto pagos quanto recebidos, entra aqui variação cambial, pode entrar descontos concedidos, tá? Então, enfim, vários pontos podem entrar aqui nesse resultado financeiro. E aí você, descontando esses dois, você chega aqui no lucro antes dos impostos, que é justamente o lucro tributável. E aí, em cima desse lucro tributável, você tem esse imposto de renda a ser pago. E aí você chega no lucro líquido, que é o que sobrou aí para o acionista do negócio. Então, de forma bem direta ao ponto, isso aqui que é um DRE para você conseguir explicar aí numa entrevista. Tá? O tipo de análise bacana fazer é o que eles chamam da análise horizontal, que seria basicamente você comparar, enfim, um número com o outro, tá? Que você pega e faz isso aqui, quanto que esse negócio cresceu comparado, sei lá, tá crescendo a 5% aqui, a receita com relação ao período passado. Você está analisando, assim, quando você começa a ganhar um pouco mais de experiência, você começa a fazer essa conta meio que de cabeça, tá? Mas é um outro tipo de análise que, enfim, serve para você bater o olho e olhar as grandes contas, você consegue ver como é que elas estão performando, tá? Mas diferentemente do que eu vejo do pessoal na faculdade, faz aqui uma análise horizontal para achar ou não sei o que, cara, assim, você tem que ver como as contas estão variando, tão simples quanto isso, tá? Seja horizontalmente em termos de crescimento, seja verticalmente aqui em termos de margem, tá? Então, tão simples quanto isso. E outro ponto importante numa análise é focar nas principais contas, tá? Obviamente, assim, você idealmente quer entender tudo, mas quando você analisa várias coisas ao mesmo tempo, é difícil você se atentar a todos os detalhes, então se atente àquelas contas que são sempre mais cruciais, mais relevantes em termos de uma proporção aqui no DRE. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para você. Se gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, se ativar as notificações e seguir o canal aqui para a gente seguir tendo incentivo correto para entregar
conteúdo bacana para vocês, beleza? Grande abraço, tamo junto, até a próxima.